Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, novena preparatória para a festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. E neste dia, o tema proposto é o carisma, dom do Espírito Santo para o movimento de cursilhos. Todos nós já sabemos, mais ou menos, que a palavra carisma deriva do grego e significa dom. Com o tempo foi se desvirtuando um pouco, foi se aplicando em outras situações, de forma que hoje falar em carismático é uma coisa que mais ou menos significa assim um presente, um dom, uma pessoa rica dos dons, né? Então a gente chama essa pessoa de carismático, mas de qualquer forma o melhor para nós é encarar, é ver essa palavra carisma como uma palavra no sentido da fé. A fé que nos leva então a compreender melhor o que significa o carisma. Eu tenho aqui em mãos o livro fundante do movimento de cursilhos, que é Ideias Fundamentais, que aliás todo responsável pelo movimento deveria conhecer e conhecer profundamente. De qualquer forma, vamos nos ater um pouco aqui a questão desse carisma como dom do Espírito Santo. O Papa João Paulo II dizia aos movimentos eclesiais que o carisma surge como um dom do Espírito para uma tarefa própria, como resposta a uma situação ou uma necessidade concreta dos homens e da Igreja. Nos carismas, nos movimentos surgidos deles, é sempre essencial o entendimento da sua utilidade, pois é um dos seus elementos constitutivos. E o carisma do movimento de cursilhos, ele nasce como dom do Espírito Santo nos três objetivos, nas finalidades fundamentais do movimento, que é o encontro consigo mesmo, o encontro com Cristo, o encontro com a comunidade. Quando nós falamos aqui em comunidade hoje, não estamos referindo somente à comunidade eclesial, nós estamos falando a comunidade com o mundo, estamos falando do encontro com aquele que se encontrou com Cristo, do seu encontro com o mundo. Como é que se dá esse encontro com o mundo? Se dá nos seus próprios ambientes. É isso então que é o objetivo fundamental do movimento de cursilhos, é buscar os ambientes que devem ser evangelizados. Portanto, já se entende que o carisma não é do movimento de cursilhos, não é para angariar pessoas para outros pastorais, para outros movimentos. Isso depende da consciência de cada um, da vocação de cada um, mas o carisma do movimento, especificamente como dom do Espírito Santo, é procurar viver esses ambientes do mundo e ser lá um fermento de evangelho. Por isso que eu digo que o carisma, ele não é estático, o carisma é dinâmico, ele se adapta, digamos assim, aos tempos. Uma coisa era fazer cursilho em Palma de Maiorca em 1940, na década de 40, e outra coisa é ser movimento de cursilhos hoje, em 2021, quando se muda completamente a situação, quando se muda completamente a cultura, e se trata assim de uma mudança praticamente radical. Nós acompanhamos aí pela internet, acompanhamos no nosso dia a dia como se sucedem as mudanças de uma maneira não acidental, mas de uma maneira radical. O movimento de cursilhos, portanto, cujo dom do Espírito Santo o encaminha para esses ambientes, ele se responsabiliza através dos seus membros para a fermentação evangélica dos ambientes. O que significa essa fermentação evangélica, senão ser fermento do Evangelho, ser fermento de justiça, de fraternidade, de solidariedade, fermento de amor, fermento de participação nos ambientes em que as pessoas estão vivendo, não somente no ambiente familiar, que é importante, é claro, mas no ambiente social, no ambiente enfim, do trabalho, no ambiente laboral. Em qualquer desses ambientes, o cursilista ou aquele que participa do movimento de cursilhos se torna um verdadeiro fermento, produzindo todas essas reações de justiça, de solidariedade, de perdão
O carisma é o que inspira o instrumento para anunciar o Evangelho no nosso tempo, para que os homens se convertam, para que se salvem as almas e para que, sobretudo, a terra haja com verdade e com caridade. Na terra haja paz com verdade e com caridade. Portanto, é preciso que a cada momento invoquemos o Divino Espírito Santo, sobretudo lembrando que amanhã é a grande festa, a grande celebração do início da Igreja, fundada por Jesus, é claro, mas é o momento do início da Igreja com os apóstolos de Maria que estavam reunidos no cenáculo.